alunos e alunas do quarto ano. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Portanto, preparem os vossos materiais para podermos dar início à nossa aula. E aí, já estão prontos e prontas? Já estão com os materiais em mãos? Isso! Então agora vamos ver o conteúdo abordado na aula passada. Quem se lembra? O que é que nós trabalhamos na aula passada? Isso! Nós trabalhamos processo de formação de palavras, não é? Vimos o radical e os afixos. E aí, estudaram em casa? Fizeram um trabalho de casa? Não tiveram dúvidas? Ótimo! Agora sim, vamos ver o que é que temos hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do processo de formação de palavras, mas desta vez vamos falar de famílias de palavras. Agora, meninos e meninas, vamos relembrar. O conteúdo é o quê? É o processo de formação de palavras. Portanto, ao longo da nossa viagem, vamos sempre buscar o que nós trabalhamos na aula passada. As palavras derivadas são formadas a partir de uma palavra primitiva, a qual se acrescentam prefixos ou sufixos. Na aula passada, nós vimos palavras que são formadas a partir de outras, não é? Estão a lembrar? E nas palavras, nós colocamos o quê? Naquelas palavras, colocamos uma parte inicial, que é o prefixo para a formação de outra, e também uma parte, na parte final da palavra, para a formação de outra, não é? Por isso que são chamadas de palavras derivadas. A palavra primitiva é a palavra original do vocabulário, certo? Que dando origem a outras palavras formam uma família. Quando eu falo de palavra primitiva, estou a falar da palavra mãe. A palavra primitiva não se forma de nenhuma palavra. Dela são formadas outras palavras. E por isso que nós também as chamamos de palavra melhor dizendo, mãe. Agora, meus meninos e minhas meninas, observem as imagens e leiam as frases seguintes. Temos aqui duas imagens, uma rapariga e um rapaz. Observem bem. A rapariga está feliz, enquanto que o rapaz está triste, está infeliz. Ela está feliz. Agora, reparem na frase a palavra destacada. É que palavra? Isso, é a palavra feliz. A palavra feliz é a palavra primitiva. O que é que nós vimos sobre a palavra primitiva? É a palavra mãe. É a palavra que não se deriva de nenhuma outra palavra. Portanto, feliz é a palavra primitiva. Agora, observem a segunda imagem. Vamos ler a frase. Ele está infeliz. Infeliz é o contrário de feliz, não é? Portanto, na frase, a palavra infeliz, não é? Está destacada, está circulada. Já vimos? Já viram? Isso. Portanto, infeliz é a palavra derivada. Por que é a palavra derivada? É a palavra que se formou a partir da palavra primitiva, da palavra mãe, que é a palavra feliz. Observem também que na palavra feliz, não é? Foi colocado o quê?
um elemento antes, que é o isso, é o prefixo. Então, com o elemento in antes da palavra feliz, formou-se uma palavra derivada, que é a palavra infeliz. Então já vimos palavra primitiva, feliz, e palavra derivada, infeliz. Continuemos. Tal como nós, as palavras também têm uma família. Nós temos família, as palavras também têm. Agora, para compreenderem melhor sobre famílias de palavras, vocês vão ficar com um vídeo. Fiquem atentos, porque depois vamos ter que conversar um pouco sobre o vídeo, tá bem? Combinado. Olá, cá estamos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar de famílias de palavras. Uma família de palavras é um conjunto de palavras que provêm da mesma palavra primitiva. Também se diz da mesma palavra mãe. As palavras da mesma família têm o elemento comum que indica o significado básico da palavra. Esse elemento comum, que é um pedaço de palavra que é igual em todas as palavras da mesma família, chama-se radical. De uma palavra primitiva, podemos formar novas palavras, chamam-se palavras derivadas. Obtêm-se acrescentando afixos à palavra inicial, à palavra primitiva. Os afixos que se juntam antes da palavra chamam-se prefixos e os que se juntam depois da palavra chamam-se sufixos. Observe algumas palavras da família de terra. Colocamos a amarelo o radical e nas outras cores os afixos, os prefixos e os sufixos. E obtivemos a palavra enterrar, enterrado, terreno, terremoto e podes encontrar outras. Observe algumas palavras derivadas de sapato. São, portanto, pertencentes à família de sapato. O radical é sapate e acrescentamos sufixos em todas elas. Sapateiro, sapataria, sapatado. Repara na família da palavra vidro. Temos várias palavras com sufixos, mas temos também a palavra envidraçar, que tem um prefixo em. A família da palavra barco tem uma característica especial, é que devido à ortografia das palavras, na palavra barqueiro e na palavra barquinho, o C passa para Q de papá. No entanto, o radical desta família é barque. Agora observa as palavras da família de caça. Tens uma variedade delas. No entanto, tens a palavra caçarola, que começa como caça, até conseguias ver ali o radical, mas o assunto não está relacionado com caça, por isso não é da mesma família. Noutro vídeo, falaremos de campo lexical e área vocabular. Não são a mesma coisa que família de palavras. Não confundas. Muito bem, estiveste com muita atenção. Mais um assunto de gramática que aprendeste. Bem, agora, meninos e meninas, vamos conversar um pouco sobre o vídeo que acabaram de assistir, certo? O vídeo fala de quê? O vídeo fala de família de palavras. Isso. Portanto, o que é família de palavras? É um conjunto de palavras que provém da mesma palavra primitiva, também chamado palavra mãe. É a definição de família de palavras. As palavras da mesma família têm um elemento comum que indica o significado básico da palavra. Este elemento chama-se radical. Eu já tinha dito que ao longo da nossa viagem íamos buscar o que já tínhamos trabalhado nas outras aulas. Desta vez,
o radical. Estão a lembrar que falamos do radical? Vimos que o radical é um elemento importante numa palavra, porque o radical dá o significado básico à palavra. Sem o radical, a palavra fica incompleta, sem sentido, não é? De uma palavra primitiva, podemos formar novas palavras. São as palavras derivadas. Então, temos aqui um esquema, tá bem? Que vai vos mostrar tudo que nós acabamos de ver. Palavra primitiva. Da palavra primitiva, formamos palavras derivadas, certo? E as palavras derivadas são formadas com os afixos. E quais são os afixos? Isso, prefixo e sufixo. Prefixo é o elemento colocado antes da palavra para a formação de novas e o sufixo é o elemento colocado depois da palavra, também para a formação de novas palavras. Ok. Agora, vamos ver família de algumas palavras. Também são família de palavras que vocês viram no vídeo, não é? Então, vamos ver família de palavra terra. Observem as imagens que se seguem. Temos a nossa primeira imagem. Temos terra. Agora, vamos ver palavras que derivam da palavra terra, não é? Palavras que derivam da palavra terra. Atenção! Terra é a palavra primitiva, é a palavra mãe. Enterrar é uma palavra derivada. Isso! Terreno é uma palavra derivada, deriva da palavra terra. Terrinha é também uma palavra derivada. Mas terremoto é uma palavra derivada. Mas terreiro é uma palavra derivada. Temos mais uma que é desterrado. Acabamos de identificar 6 palavras derivadas da palavra terra. Agora, observem bem nestas palavras, a parte circulada, ou seja, a parte destacada. A parte destacada, ou seja, circulada, é o quê? Isso, é o radical. Já falamos do radical. Em todas essas palavras derivadas, temos esta parte, não é? Terra. Estão a ver? Em todas as palavras, é o radical. Agora, vamos passar para a família de palavra vidro. Temos aqui a imagem que vem a seguir, não é? Vidro. Vamos ver? Temos vidraça, mais vidraria, vidreiro, isso, vidrado, vidrinho, envidraçar. Portanto, temos aqui 6 palavras derivadas, palavras que derivam da palavra vidro, que é a palavra primitiva, a palavra mãe. Nessas palavras derivadas, temos também a parte destacada em cada uma delas. Estão a ver? Temos vidro. Então, é também o quê? É o radical. Nestas palavras que nós temos aqui, que são derivadas, temos o quê? O prefixo ou o sufixo? Temos o quê? Temos o sufixo, elemento colocado na parte final da palavra. Agora, observem bem que também na palavra envidraçar temos as duas coisas, não é? Temos o prefixo que vem antes e temos o sufixo que vem depois do radical. Temos aqui no meio, certo? Então, como podem ver, vamos conferir. Radical é vidro.
Agora vamos ver família de palavra sapato. Temos sapateado, sapatear, sapateiro, sapatilha, sapatão e sapatinho. Vamos ver o radical em cada palavra. Então, o radical é sapato. Então, na família de palavra sapato, em que nós já encontramos aqui as palavras derivadas, não é? Partindo da palavra sapato, temos como radical sapat e em cada palavra temos os sufixos, não é? Os elementos, ou seja, em cada palavra, o elemento em que se coloca depois da palavra, depois do radical. Certo? Continuemos. Agora vamos ver família de palavra barco. Aqui vamos ver embarcar, barquinho, barcaça, embarcação, barqueiro, embarcadiço. Vamos agora observar o radical em cada palavra. Observem bem. Temos na palavra embarcação o radical barque. Agora observem o radical circulado a verde, que é diferente. Vejam, temos barque com C e temos barque com Q. Mas, professora, afinal, ali, qual é que fica como radical? Radical, aqui, com Q, é devido a quê? É devido à regra ortográfica, certo? Já na palavra barqueiro escreve-se com Q e na palavra barquinho escreve-se com Q também. Mas tomamos como radical destas palavras o barque com C. Portanto, radical é barque com C. Entendido? Podemos avançar? Então, agora já estão em condições de fazerem alguns exercícios. Pois não? Isso. Vamos lá então para o exercício 1. Leiam o poema seguinte e sublinhem em cada estrofe a palavra primitiva de verde e a derivada de vermelho. Atenção, vamos ler o poema. A força das palavras. Juntei várias letras, escrevi um letreiro. Acendi as brasas, que grande braseiro. Soltei 4 berros, armei um berreiro. Juntando formigas, fiz um formigueiro. Será que com carnes se faz um carneiro? É o que vamos ver. Então, o que vocês terão que fazer aqui é sublinhar em cada estrofe. Nós temos 5 estrofes, não é? Em cada estrofe vão sublinhar a palavra primitiva, a palavra mãe, ou seja, a palavra que não se forma de nenhuma palavra de verde e a palavra derivada de vermelho. Agora é só ler e sublinhar. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Já identificaram em cada estrofe a palavra primitiva e a palavra derivada? Então vamos lá fazer a correção. Vamos primeiro sublinhar as palavras primitivas, não é? Ou seja, vamos sublinhar a palavra primitiva em cada estrofe. Vamos ver. Na primeira estrofe temos letras. Na segunda estrofe temos brasas. Na terceira, berros. Na quarta estrofe temos formigas. E na última estrofe, que é a quinta, temos carnes. Agora que já identificaram a palavra primitiva em cada estrofe, vão agora identificar a palavra derivada, também em cada estrofe. Portanto, na primeira estrofe, temos letreiro. Letreiro é uma palavra que deriva, melhor dizendo, da palavra letras. Na segunda estrofe, braseiro. Braseiro deriva da palavra brasas. Isso. Na terceira, berreiro. Deriva da palavra berros. Na quarta estrofe, temos formigueiro. A palavra que deriva da palavra formigas. Agora, vamos ver na última estrofe se nós temos ali uma palavra derivada. Vamos ler. Será que com carnes se faz um carneiro? Carneiro é uma palavra derivada? Não é. Portanto, aqui temos apenas uma palavra primitiva nesta estrofe. Nós não temos uma palavra derivada. Agora, passemos para o exercício 2. Façam a correspondência entre as palavras primitivas e as respectivas palavras derivadas. Vejamos o exemplo. Copinho deriva da palavra copo, certo? O resto é convosco. Vamos lá! E aí, já está? Conseguiram identificar a palavra derivada da palavra primitiva? Conseguiram? Então vamos corrigir, não é? Vamos lá ver. Então, chuva. Qual é a palavra derivada da palavra chuva? Isso, chuvisco. Vamos ver agora a palavra que deriva da palavra feliz. Do outro lado, temos a palavra, infeliz. Vamos continuar. Livro. A palavra que deriva da palavra livro, temos livraria. Isso mesmo. Agora, vamos encontrar a palavra derivada da palavra porta. Temos portão. Isso. E da palavra rosa, a palavra derivada é roseira. E por último temos a palavra calçar, que é a palavra primitiva, e a palavra derivada, descalçar. E já terminamos a nossa ligação, não é? Agora, o último exercício. Em cada grupo, risquem a palavra que não pertence à família da palavra
proposta. Vejam aqui, temos a lista, a primeira lista, que temos aqui as palavras primitivas, não é? E temos, a primeira lista, temos as palavras derivadas da palavra primitiva pastel. De entre elas, existe uma que não é derivada. Vocês têm que tentar identificá-la para poderem riscar. Assim vão fazer também nesta lista. Óleo. Vão procurar uma destas palavras que não é derivada da palavra óleo. Na palavra bola, vamos também identificar uma que não é derivada da palavra bola. E na última lista, temos também 4 palavras. Vamos identificar uma que não é derivada da palavra noite. Depois de identificar, vão riscar, certo? Agora é convosco. E aí? Já identificaram a palavra que não é derivada em cada lista? Já está? Então podemos fazer a correção? Isso. Então vamos ver a palavra nesta lista que não é, ou seja, que não se deriva da palavra pastel. Temos pastelaria, pasmado, pasteleiro, empastelado. Qual delas é que não deriva da palavra pastel? Isso! Pasmado tem o mesmo radical, mas não se deriva da palavra pastel. Não é a família de palavra pastel. Passemos agora para a segunda lista. Óleo. Temos olheiras, olhar, óleo, olhinho, certo? Agora vamos identificar a palavra que não é derivada. Isso, a palavra óleo. Óleo não é família de palavra óleo. Ok, agora a palavra bola. Vamos ler. Bolada, rebolar, pular e botão. E qual é a palavra que não é derivada? A palavra botão. Botão não é a família da palavra bola. E a nossa última lista. Temos a palavra primitiva noite e as outras palavras. Noitada, anoitecer, amanhecer e noitinha. Vamos identificar a palavra que não é derivada. É a palavra amanhecer. Amanhecer não é família da palavra noite. E assim, com os exercícios, terminamos os conteúdos. Agora é hora de trabalho de casa. Vamos lá fazer o registro. Completa as frases com uma palavra da mesma família, da palavra destacada. Temos a árvore que dá maçãs, chama-se, para identificar uma palavra derivada, família de palavra maçãs. Ficar gordo é um banco pequeno, é uma, já viram o espaço, é um prato feito à base de feijão. Quem tem medo de tudo é já sabem, é só identificar a palavra derivada
para cada frase. De a linha A a linha E. Estamos quase no final da nossa aula. Mas antes, vamos fazer a síntese. Não é? Então, o que é que vimos hoje? Nós vimos, trabalhamos o quê? O processo de formação de palavras. Nós falamos de família de palavras, não é? E aí? Conseguiram entender tudo, não é? Isso. Espero que tenham gostado e que continuem a estudar em casa para poderem consolidar o conteúdo trabalhado. Isso. Alunos e alunas do 4º ano, chegamos ao fim da nossa aula aqui no programa Aprender a Estudar em Casa. Cuidem-se. Conto convosco na próxima aula. Beijinhos!